Graças e paz, amados. Muito bem-vindos para mais uma aula de apologética, mais uma oportunidade para mergulharmos neste ensinamento tão maravilhoso. Então, vamos começar com uma palavra de oração para podermos já avançar com a aula. Oremos. Pai soberano, no nome maravilhoso do nosso Senhor Jesus Cristo, nós entramos, Senhor, na Sua presença, com corações rendidos a Ti em adoração, louvor, ações de graças e também intercedendo, Senhor, por todos nossos amados irmãos, aqueles que estão a caminho para este lugar, aqueles que estão recebendo a aula a partir de suas localizações geográficas. Queremos, Senhor, mais uma vez te agradecer porque nos conceder esta oportunidade de estudarmos a Sua palavra. Hoje virão tempos em que haverá tanta fome e tanta sede, a fome de ouvir as Suas palavras. E eis que nós temos ainda a graça e a oportunidade para ouvirmos, recebermos, sermos instruídos, e assim podermos conhecer ao Senhor e termos ainda a confiança e a certeza de tudo que o Senhor tem feito por nós e os privilégios que o Senhor nos concedeu. Pois a Sua palavra que nos revela tanto a natureza, o caráter, as obras, o coração do nosso bom Deus. Nós estamos gratos, Senhor, por esta graça, por estarmos a viver neste período de tempo em que tudo está patente, Senhor, tudo está revelado para todos aqueles que lhe buscam de coração. Pedimos que, mais uma vez, por meio do Espírito Santo, abra o nosso entendimento, nos dê ouvidos para ouvir, corações abertos para receber e também ter um discernimento sobrenatural que possa nos dar esta compreensão e discernimento também sobre aquilo que são os seus caminhos. Nos ajude, Senhor, a ouvir a Sua voz para que possamos, Senhor, seguir de coração. Ouvir aquela voz que diz: este é o caminho pelo qual deves seguir. Este é o caminho, siga. Não te desvies nem à direita nem à esquerda, siga. Queremos, Senhor, ouvir a Sua voz mais uma vez esta manhã. Fala conosco, nos edifica, nos fortalece, sara as nossas enfermidades. Oramos por todos os nossos irmãos que estão enfrentando desafios por conta das suas decisões de seguir ao Senhor e principalmente as decisões de estudar a Sua palavra. São muitos que estão enfrentando batalhas e acima de batalhas, Senhor. Pedimos que fortaleça cada um deles, lhes dê mais vigor, mais ânimo, mais foco, Senhor, no estudo da Sua palavra, para que ninguém desista, mas, Senhor, possa dar força aos que estão fracos neste momento, dar entusiasmo para aqueles que estão desanimados. Senhor, confiamos a Ti pela escola bíblica, por todos os estudantes, aqueles que já estão inscritos, aqueles que estão planificando para se inscrever no próximo trimestre, que o Senhor possa continuar, dar-lhes a perceber e entender que esta é uma escolha sábia, uma escolha que traz benefícios eternos. Abençoa a todos, abençoa também o corpo de docência, que o Senhor possa abençoar a cada aula que vem aqui, possa ungir, possa transmitir o seu conhecimento e, acima de tudo, Senhor, que cada um de nós possamos ser transformados para a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo, para sermos conformados à Sua imagem.
Muito obrigado, abençoe esta aula e mais uma vez abençoe todo o dia de hoje, as atividades que irão seguir e as aulas que virão mais tarde, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Maravilhoso. Então é muito bom, já estamos no coração do inverno, parece que é isso mesmo. Então quero mais uma vez agradecer a todos os irmãos que têm se dedicado nos seus trabalhos, nas aulas, em particular, que o Senhor continue vos dando a garra, vos dando foco, continue vos capacitando em tudo o que é necessário para a continuação. Já estamos, conforme prometemos, na semana, no período de testes, não é? Eu já enviei os 2 testes, espero que todos já tenham tido acesso aos testes e já tenham começado já a resolver os testes, e eu creio que vai ser muito bom para voltar um pouco a rever aquilo que nós estudamos, e vai ser uma boa experiência. São simples, são poucas questões, não é? Também damos um período de uma semana para que cada um possa ter o tempo de estudar, acima de tantas ocupações que, obviamente, cada um de nós tem. Então, vamos a isso. Eu creio que mais testes irão seguir da parte do professor Agostinho, que ele também estará trazendo esses testes o mais breve possível. Mas antes disso, foque-te naquilo que já tens e continue também nas aulas. Não deixe as aulas até a próxima semana, porque vai ser uma grande sobrecarga para você. E não só este é o período em que cada um está avaliando se dá para continuar ou não para continuar, não é? Eu creio que muitos estão sendo desafiados, não é? Por causa alguns acham que a escola bíblica é tão pesada, não é? É tão exigente, mas eu acho que não é assim tão exigente. Nós procuramos meios para simplificar o nosso sistema de estudo aqui, nosso sistema de educação. Quando nós fizemos a formação bíblica, nós tínhamos quase muitas atividades, até atividades de pesquisa, que nós recebíamos orientações dos nossos professores para podermos engajarmos na pesquisa de vários personagens, de várias atividades, de vários acontecimentos que ocorreram ao longo da história do cristianismo, enfim. Então, nós procuramos limitar um pouco dessas atividades, porque trazemos mais conteúdos aqui para que, portanto, para facilitar o seu processo. Se você pode perceber que nós entregamos muito conteúdo aqui e demoramos quase 12 aulas em cada, portanto, disciplina, para garantirmos que possamos trazer o maior conteúdo necessário, apesar de que o estudo sempre é vasto. Cada tema que nós abordamos aqui é um tema vasto que poderíamos levar mais tempo do que nós passamos aqui. No entanto, trazemos aquilo que é o básico suficiente para entenderes a matéria e mais tarde, querendo, possas mergulhar a fundo e possas pesquisar mais. Agora, no momento que nós estudávamos, às vezes as matérias eram pouquíssimas, mas a maior parte do trabalho nós tínhamos que fazer como estudantes. Então, eu creio que não devia ser tão pesado de maneira que você acha que a opção seria desistir. Não sei se é isso, irmão Antônio. Não é. Não é tão pesado, não é? Então vamos lá firmes,
Neste processo é um processo de treinamento como soldados quando estão alistados no exército, seja no exército nacional, mas nós sabemos que somos soldados alistados ao exército do Senhor. Então, no processo de treinamento, no processo de formação de militares ou paramilitares, o treinamento não é tão agradável assim, não é assim tão simples como dizendo, mas o processo é um pouco desafiador, mas o objetivo é nos levar de um nível para outro nível. Portanto, não deve ser tão fácil assim também, porque não haveria nenhuma mudança, obviamente. Mas todo o processo é para o nosso crescimento. Sem desafios, não há crescimento. Não há crescimento sem desafio. Portanto, vamos dar a continuidade com a matéria que já iniciamos há uma semana ou 2 semanas já atrás, sobre as religiões do mundo. Nós vimos as primeiras, diria 4, ou primeiras 3 religiões na aula passada, falando um pouco de detalhes, porque tivemos a introdução às religiões na 5ª aula, e na 6ª aula trouxemos um pouco mais de detalhes em cada uma das 3 religiões que já abordamos. Hoje vamos continuar na 4ª religião, nos focando nas 10 maiores religiões do mundo. E hoje vamos começar olhando para o budismo, que está no número 4, e vamos trazer aqui alguns detalhes sobre esta religião, de forma que cada um de nós possa ter uma visão, ter um pouco de vislumbre daquilo que são as crenças, são as práticas, e não só são aquilo que é o estilo de vida, num sentido de crenças, não é? Porque realmente as nossas crenças vão determinar o estilo de vida que nós vamos viver, como a nossa sociedade será formada e por aí em diante. Muito bem, sobre o budismo, vou ler aqui uma breve introdução que também tem a ver com aquilo que já falámos quando trouxemos o resumo das religiões na 5ª aula. Falando do budismo, o budismo é uma tradição espiritual que teve origem na Índia, no século 6 a.C., isto é, antes da vinda de Jesus Cristo aqui na Terra. Então, esta tradição religiosa estava iniciando e que tem cerca de 520 milhões de praticantes a nível mundial, e que, ou seja, na nossa atualidade, a nível mundial, já conta com mais de 520 milhões de seguidores. E falamos também no resumo que o budismo encontra as suas raízes nos ensinamentos de Siddhartha Gautama, que é também conhecido como o Buda, pelo qual também vem este termo budismo, o nome ou a nomenclatura, o budismo. Então, falamos de que este Buda era um sábio príncipe que, após uma jornada espiritual, alcançou uma iluminação, ou seja, a iluminação debaixo de uma árvore, conhecida como Bodhi. Bodhi é Bodhi, Bodhi. Então, e tornou-se um Buda histórico. Tornou-se o Buda histórico que nós já ouvimos falar ou estudamos
acerca. E falamos também de que os principais países praticantes do budismo são a China, a Tailândia, o Japão, Myanmar, Sri Lanka, Índia e vários outros países que com minoria, mas esses aqui contam com números um pouco consideráveis dos praticantes do budaísmo. E temos várias características que caracterizam esta crença ou esta religião. Das características que caracterizam esta religião, temos as principais, sendo que as principais primeiro vão nos falar dos princípios centrais do budismo. Os princípios centrais do budismo. Os princípios centrais do budismo. Então, quais são esses princípios? O budismo tem como princípios centrais a compreensão da natureza e da existência. A compreensão da natureza e da existência e o caminho para a libertação do sofrimento. O budismo tem mais foco na questão do sofrimento do homem aqui na Terra. E pelo que você vai ver que o maior foco é compreender. Tem 4 nobres verdades que norteiam a filosofia budista. 4 verdades, ou seja, 4 nobres verdades que norteiam a filosofia budista. Vocês querem saber essas 4 verdades ou nobres verdades que norteiam a filosofia budista? E você vai ver que todo o foco está no sofrimento. A primeira nobre verdade das 4 é a seguinte: eles focam-se na verdade do sofrimento, ou colocam a verdade do sofrimento. 4 nobres verdades, 2 pontos. A verdade do sofrimento, que é a primeira verdade. A segunda é a nobre verdade da origem do sofrimento. A primeira é a verdade do sofrimento. A primeira é a verdade do sofrimento e a segunda é a nobre verdade da origem do sofrimento. A nobre verdade da origem do sofrimento. A terceira é a nobre verdade do cessar do sofrimento. A nobre verdade do cessar do sofrimento. E a quarta, a nobre verdade do caminho que conduz à cessação do sofrimento. A nobre verdade do caminho que conduz à cessação do sofrimento. Então, além desses 4 nobres verdades, também as suas crenças fundamentais incluem a importância de, quando falamos de Anicca, Anicca é A-N-I-C-C-A, Anicca, A-N-I-C-C-A, que tem a ver com o sofrimento. Então, são as crenças fundamentais que incluem a importância de Anicca, que é o sofrimento, e Dukkha. Dukkha é D-U-K-K. Desculpa, não é Dukkha, é Dukkha. D-U-K-K-H-A. Dukkha, que significa ausência,
a ausência do sofrimento. Não, a ausência do eu, desculpa. A ausência do eu, não a ausência do sofrimento. A ausência do eu. Então, e não só, mas também pelo nobre caminho octuplo. Octuplo. É um nobre caminho octuplo. É uma das verdades fundamentais. Pelo nobre caminho octuplo. Octuplo é O, deixa-me se escrever aqui, octuplo. Octuplo. Então, esta nobre verdade, conhecida como nobre caminho octuplo, nobre caminho octuplo, é constituída por três pilares. Nobre caminho octuplo contém três pilares. O primeiro pilar, que é a ética. O segundo, a concentração. E o terceiro pilar, a sabedoria. A ética, a concentração e a sabedoria. Então, este é o nobre caminho octuplo. Então, este também constitui uma das crenças fundamentais da filosofia budista. Então, você vai perceber que eles estão focados na ética, que é ética religiosa, ética moral, e também na concentração, é onde nós encontramos os princípios como a meditação. A meditação que geralmente nas suas crenças e convicções guia ou leva as pessoas à iluminação. A iluminação, como no caso do próprio Siddhartha Gautama, que é o conhecido como Buda, que teve essa viagem espiritual, essa jornada espiritual e chegou ao alcance da iluminação e, portanto, foi também o responsável para trazer essas crenças. E temos aqui uma das características também conhecidas como práticas e textos sagrados. Práticas e textos sagrados. Quais são as práticas comuns dos adeptos do budismo? As práticas incluem a busca à iluminação. Buscam a iluminação por meio de práticas como meditação, reflexão e conduta ética. Então, eles buscam a iluminação através desses meios: meditação, reflexão e conduta ética. Aquilo que é definido como ético para eles é aquilo que eles procuram de todas as formas seguir, cumprir, para que também possam alcançar esta iluminação. Seus textos sagrados incluem os sutras, que contém os discursos do Buda, e o Tripitaka, uma coleção de escrituras canônicos. Então, os livros sagrados incluem os sutras. Sutras é S-U-T-R-A-S, que contém os discursos do Buda. Então, tudo que o Buda ensinou está tudo registrado nos sutras. E também tem outros escritos também que são conhecidos como Tripitaka, Tripitaka,
TAKA, Tripitaka, que é uma coleção de escrituras canônicas. Então você pode muito bem pesquisar sobre esses livros, para poderes melhor aprofundar, se bem quiseres, mas não sei se é tão importante como está. Mas o saber não tem tanto limite. Se você quer aprofundar mais, pode muito bem. Mas eu te garanto que não fará nenhuma diferença se acrescenta um pouco mais a sua santidade ou não. Mas o estudar não tem limites. Você pode aprofundar muito bem. Tem toda a liberdade para fazer isso. Nós aqui estamos só a trazer alguns fundamentos básicos para tenhas a noção daquilo que são as suas convicções. Muito bem, vamos lá seguir para outro ponto, que é a natureza não teística do budismo. Uma das características do budismo. A natureza não teística do budismo. Quando falamos não teística, é que é uma religião que não tem uma tradição teística. Já explicamos o que significa teísmo ou teístico. Aquilo que crê num Deus, ok? Então, vamos lá falar aqui. O budismo é uma tradição não teística, diferenciando-se pela ausência de adoração a um Deus criador. Em vez disso, concentra-se na compreensão da mente e da realidade. Então, eles não buscam adoração a uma certa divindade, a um Deus criador em particular, mas eles concentram-se na compreensão da mente e da realidade que se vive neste caso. Então, a diversidade de práticas inclui desde a Theravada, que é centrado nos ensinamentos originais, e até a Mahayana, diria a Theravada é Theravada, V-A-D, que é D-A nesse caso. Theravada, Theravada, que são os ensinamentos originais, isto é, centrado nos ensinamentos originais, até a Mahayana. Mahayana é M-A-H-A-E-Y-A-N-A, Mahayana, M-A-H-A-Y-A-N-A, que destaca a compaixão universal. Do outro lado tem o Vajrayana, que é V-A-J-R-A-Y-A-N-A. Vajrayana, V-A-J-R-A-Y-A-N-A, que é uma tradição tântrica que é praticado principalmente em Tibete. Então, estas são as práticas que norteiam, portanto, o budismo, e que são práticas não teísticas, não estão centrados em adoração a um Deus. Pelo contrário, eles concentram-se na compreensão da mente e da realidade. Simples fato de que uma das realidades que eles se concentram em compreender é a questão do sofrimento, porque o sofrimento constitui uma realidade quase que permanente no seio da sociedade. Então eles procuram compreender a mente humana. É por essa razão que eles conseguem muito bem flutuarem, largar o corpo, a sua mente entrar numa outra dimensão por questões de meditações. Você sabia que as crenças como o hinduísmo e o budismo, por questões de tanta meditação,
até ele chega ao ponto de abnegar-se do corpo, isto é, rejeitar aquilo que o corpo necessita para que possam alcançar mais altos níveis de iluminação, fazendo com que o corpo fique sofrendo de alguma forma, mas para alcançar outros níveis de iluminação. E depois temos uma das características como a importância dos monges. Monges. Se nunca ouviu falar do que é monge, são aqueles, diríamos, como discípulos, não é? Que trabalham nos templos dos budistas, que estão lá como estudantes, estudam o budismo, ou esta devida prática, essa devida crença. Eles ficam lá servindo, ministrando, estudando. Estaremos a classificar como os discípulos. Então, a importância dos monges. Os monges e monjas, né, que são as mulheres, desempenham um papel crucial na propagação e preservação da tradição, seguindo os preceitos monásticos. Ok? Então, estamos a falar desses ensinamentos que eles desempenham esse papel na propagação, divulgação e preservação, manter essa tradição segundo os preceitos já estipulados nesses monastérios. Depois, sim? Estava a perguntar alguma coisa? Não? Ok. Depois, temos outra característica que aqui nos apresenta a questão da liderança. Os líderes espirituais proeminentes. Quem foram os líderes espirituais proeminentes nesta religião budista? Quem já ouviu falar de Dalai Lama? Já ouviu falar assim? E Dalai Lama é um dos líderes espirituais tão proeminentes na parte desta religião budista. E ele era um tibetano. Ok? É uma figura proeminente, enquanto que monges respeitados como Tishi, Nyat Hana também era que influenciava a prática global. Esses dois, o Dalai Lama, que era um líder espiritual do budismo, e depois o monge Tish, que é T-H-I-C-H, Nyat, N-H-A-T, Hana, não é Hana também, mas é H-A-N-H. Então, esses dois influenciam a prática global sobre as suas lideranças, apesar de que alguns já foram, mas continuam por causa das suas influências e seus destaques. Suas lideranças desempenham um papel vital na disseminação dos ensinamentos budistas. Então, depois do Buda, então, temos esses líderes proeminentes. E qual é a influência global e o impacto contemporâneo do budismo? A influência global é outro subponto, que é o último também. Influência global e impacto contemporâneo. Atualmente, o budismo transcende fronteiras geográficas, exercendo influências sobre pessoas de diversas culturas em sua busca por compreensão, paz e iluminação. Suas práticas meditivas e ensinamentos sobre a compaixão continuam a moldar vidas e contribuir para um mundo mais consciente. O budismo se destaca como uma filosofia que ressoa além das fronteiras culturais e geográficas, promovendo valores espirituais e éticos. Portanto, este é o impacto que o budismo tem
Para pessoas que estão mais focados numa experiência transcendental, além daquilo que Deus revela ao homem, daquilo que o Espírito Santo traz ao homem, tem pessoas que estão à busca de experiências transcendentais. Então, os budistas oferecem essa prática da meditação que você pode muito bem sair do seu natural, da sua realidade e ter a experiência da iluminação, ok? Ter a capacidade de ter uma percepção melhorada. E nós sabemos que essa é uma das coisas que nós podemos perceber por causa do estudo da Bíblia. Se nós não tivéssemos o conhecimento daquilo que a Bíblia ensina, poderíamos, como qualquer um, buscar por essas experiências. Certo? Porque temos o diabo. O diabo dá uma capacidade, não é, de compreender, de ver coisas que a te transportar os teus sentidos para uma outra dimensão. Eu já tive conversas com algumas pessoas que em algum momento praticaram o satanismo. O satanismo é uma espécie de iluminação que te dá uma compreensão muito maior e não só a percepção dos acontecimentos que ocorrem no mundo espiritual. E é tão triste, e não só, mas é uma realidade. As pessoas entram num mundo, numa outra dimensão, e eles podem largar, flutuar, sair do corpo, ok? E entrar numa outra dimensão, numa outra experiência. E eles buscam por isso. O diabo oferece isso. Por quê? Você procura uma outra satisfação, procura uma outra experiência. O diabo ocupa-te. Agora, nós não podemos dizer ao certo que todos que entram nisso, por quê? Porque, olha, Deus é soberano, Deus é transcendente, Deus não se pode colocar na caixa. Tem certos casos que Deus se revela a pessoas, porque eles buscam uma certa significância, certos princípios, certos valores. E Deus, por ser um Deus compassivo, Deus pode salvar até essas pessoas que buscam a Deus não de acordo com os princípios que Deus ofereceu ou nos deu, mas porque eles não tiveram uma oportunidade de conhecer essas Escrituras, as Escrituras Sagradas como nós temos, porque cada pessoa é suscetível, assim que é, às influências da cultura em que nasceu. Então, automaticamente, uma criança que nasce numa cultura e nas crenças, uma cultura norteada pelas crenças budistas, ou hinduístas, ou espíritas, e automaticamente essa criança cresce já programado a pensar em termos daquelas práticas e das experiências que, portanto, vai vivenciando à medida que vai crescendo, e não só dos ensinamentos que é incutido a partir dos seus pais, seus encarregados, seus educadores. E dizermos que Deus pode muito bem salvar essas pessoas, e essas pessoas, na busca de alguma iluminação, elas podem ter um encontro com o Deus verdadeiro. Não sabemos, mas eu quero acreditar que isso pode acontecer. Mas também sabemos que tem outro que está lutando para influenciar a mente das pessoas de uma forma contrária, de uma forma ruim, que é o diabo. Então, mas é uma realidade daquilo que acontece no nosso mundo,
não são todos que conhecem a verdade que nós conhecemos. E é verdade que cada uma dessas pessoas, nessas religiões, eles estão bem convencidos que estão na verdade. Estão no caminho certo. E pelo que o foco, um dos focos principais, é o estudo da realidade ou da verdade do sofrimento, ok? É a procura da compreensão da origem do sofrimento, ok? É procurar encontrar como cessar o sofrimento, não é? E conhecer o caminho que conduz à cessação do sofrimento. Se você fores averiguar essas quatro nobres verdades, como que você pode logo encontrar respostas dessas quatro verdades? Qual é a origem do sofrimento? O que é sofrimento? Sofrimento, por definição, nós sabemos, não é? Ninguém é tão ignorante para não saber o que é sofrimento. Agora, qual é a verdade da origem do sofrimento? Qual é a verdade da origem do sofrimento? Sabe? A queda do homem. A Bíblia nos traz essas verdades. E, portanto, qual é a verdade para cessar o sofrimento? A Bíblia nos dá indícios do que nós estudamos na aula, ou na disciplina de questões críticas de aconselhamento, e também qual é o verdadeiro caminho que conduz à cessação do sofrimento. Nós sabemos, para nós os cristãos, nós temos a verdade. Neste mundo, o sofrimento não vai acabar. Temos essa verdade. Qual é o caminho que nos conduz? Cristo que nos conduz à vida eterna. É só lá que o sofrimento não estará. Neste mundo, não importa o que você pode fazer, mas o sofrimento estará lá. Por quê? O homem está deformado. Ok? O homem está deformado. É por essa razão que o mundo também, como Romanos capítulo 8, nos fala nos versículos 20 e 21, o mundo também está, a criação, toda a criação, está sujeita ao quê? À corrupção. Por causa de quê? Do homem que foi rebelde e ele caiu no pecado e por causa de questões de pecado houve esta consequência. No versículo 20 e 21 em particular, versículo 20 assim que é, diz que porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Ok? E ainda no versículo 22 diz que porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Ok? E nós sabemos por quê? Que a criação está com dor, está sujeita. Porque quando Deus deu as sentenças por causa da rebelião de Adão e Eva, em Gênesis capítulo 3, ele disse que toda a terra está maldita por sua conta. Por quê? Por que a terra foi amaldiçoada por causa da rebelião do homem? Porque a terra e tudo que existe foi criado para quê? Para o homem. Estamos todos juntos? Tudo que existe, Deus criou para o bem e o benefício do homem. Agora, quando o homem rebela-se, Deus também traz a maldição àquilo que Deus criou para o homem, para que não voltasse a trazer todos os benefícios que Deus havia projetado para o homem, porque o homem, portanto, foi rebelde. E como consequência, o homem já passa a sofrer as consequências da sua rebelião. Então, é o sofrimento, essa é a origem do sofrimento. E sabemos como é que o sofrimento pode ser cessado. Não, claro que Cristo vai destruir esta terra corrompida, certo? Ele vai criar uma nova terra.
E aí não haverá mais o quê? Sofrimento. Mas tentar dedicar-se tanto ao ponto de abnegar-se a si mesmo, não comer, não viver, pensando que vais erradicar o sofrimento, é uma mentira. Você pode muito bem ter gozo, apesar de estar num mundo onde há sofrimento. Então, só para dizer que as pessoas buscam, lutam para buscar, mas nós temos as respostas. E é a graça de Deus que nós temos. Ok? Você pode ver até onde as pessoas procuram das respostas. Mas, pela graça de Deus, a palavra de Deus nos dá as respostas. A palavra de Deus nos dá as respostas. Então, vamos lá seguir. Não sei se alguém tem uma pergunta em relação ao budismo. Eu só queria saber sobre o quarto ponto das 4 verdades. Sim. O quarto ponto diz. Não conseguiu anotar bem. O quarto ponto diz que fala sobre a nobre verdade do caminho que conduz à cessação do sofrimento. A nobre verdade do caminho que conduz à cessação do sofrimento. Se fores analisar este ponto, qual é a nobre verdade do caminho? Qual é o caminho que conduz à cessação do pecado, ou seja, do sofrimento? Então, eles trazem esses ensinamentos na tentativa de descrever para orientar os seus crentes. Cada um desses pontos constitui uma base e tem os ensinamentos que eles trazem, mas obviamente não são os caminhos que nós descrevemos aqui. Alright? Eles vão te ensinar sobre como você pode meditar, como você pode abnegar-se, como você pode alcançar outro nível, ok? Eles vão te falar do karma, ok? Ok? E enfim. Muito bem. É por essa razão que a questão da ética é muito exaltada no budismo. Ser uma boa pessoa, tratar a pessoa, outras pessoas de uma boa forma. Sempre existem certos valores que são mais exaltados para certos valores sociais. Alright? Então vamos lá, ou seja, a quinta religião, que é Sikhismo. Sikhismo, com Sikhismo. Também pode ser escrito S-I-K-I-K-H, desculpa, não QH, desculpa, me perdoa, S-I-Q-U-I-S-M-O, Sikhismo. Podes muito bem escrever assim. Sikhismo. Essa é a maneira mais apropriada no nosso idioma português. Quanto que o Sikhismo, com S-I-K-H-I-M-S-M-O, é mais ligado no idioma inglês. Mas, enfim, todos são os termos que aplicam à mesma religião. Então, o Sikhismo é uma religião originada no século XV, na região de Punjab, isto é, na Índia, e que tem cerca de 30 milhões de praticantes na nossa atualidade. Cerca de 30 milhões de praticantes. E teve como o fundador o Guru Nanak. O Guru Nanak. Nanak é N-A-N-A-K. Nanak Dev, que é D-E-V, Dev G. G é J-I.
São 3 nomes: Nanak Dev Ji. Então, sua missão era transcender as divisões religiosas da época, marcando o início de uma fé que perdura, portanto, até o dia de hoje. Os principais países praticantes do sikhismo são a Índia, que é nomeadamente o estado de, portanto, Punjab, onde originou, como uma província neste caso. Também temos países como o Reino Unido, Canadá, Estados Unidos e a Austrália, dos países com um pouco mais de destaque. E também diríamos que a dispersão geográfica reflete a diáspora do Sikh. Sikh é mais o diminutivo do sikhismo, e a globalização dessa tradição religiosa. Então ela tem se expandido a nível global, que, portanto, reflete o impacto cultural e religioso que esta crença tem exercido ou tem ganhado a nível mundial. Temos os princípios fundamentais do sikhismo e vamos também falar do livro sagrado. Aqui estão os princípios fundamentais. O Guru Granth Sahib e o livro sagrado dos Sikhs compreendem as escrituras reveladas por Guru Nanak e outros líderes espirituais que o sucederam, consolidando as bases do sikhismo. Então, dos princípios fundamentais e o livro sagrado, nós encontramos o Guru Granth Sahib e também o livro sagrado dos Sikhs. O Guru Granth Sahib é o livro sagrado dos Sikhs, ou Sikhismo, ou dos Sikhs, que são portanto, os seguidores do Sikhismo. E esse livro compreende as escrituras reveladas por Guru Nanak e outros líderes espirituais que o sucederam, e assim consolidando, portanto, as bases do sikhismo. Então, o sikhismo, tanto os princípios fundamentais do sikhismo estão, portanto, catalogados neste livro, que é o Guru Granth. Granth é G-R-A-N-T-H, Sahib é S-A-H-I-B. S-A-H-I-B. Então, Guru é do jeito como nós podemos pronunciar, G-U-R-U. Guru. Então, vamos lá para a natureza monoteísta e Deus sem forma do sikhismo. A natureza monoteísta e Deus sem forma. A natureza monoteísta e Guru, aliás, de Deus sem forma, portanto, dos Sikhs. Muito bem, o sikhismo é firmemente monoteísta, isto é, eles creem num só Deus, reconhecendo o Deus único e sem forma, referindo como
o Ahenguru. Eles conhecem, referem a esse Deus deles em forma como o Ahenguru. O Ahenguru é W-A-H-E-G-U-R-U. O Ahenguru. Então, este é o Deus dos Sikhs, que é um Deus sem forma. É conhecido como Deus Criador também para eles. Não é? Essa compreensão de uma divindade transcendental é central para a fé Sikh. Então, o termo Sikh significa, em língua punjabi, discípulo forte e tenaz. Sikh significa, na língua punjabi, nesse caso, um discípulo forte e tenaz. Não é o chique que os moçambicanos usam, né? Como ele é chique, né? Já ouviram esse termo, já conhecemos todos nós. Não é o mesmo. Chique é, como nós ditamos, S-I-K-H. Chique. Em língua punjabi significa discípulo forte e tenaz. Então, a doutrina básica do sikhismo consciente é na crença de um único Deus e nos ensinamentos dos 10 gurus do sikhismo, recolhidos no livro sagrado dos gurus, que é o Guru Granth Sahib, que já mencionamos há poucos minutos. Então, quem é o Deus do sikhismo? Então, o Deus do sikhismo é considerado como Guru Gobind Singh. Para o sikhismo, Deus é o Criador do mundo. Esse Deus, para eles, é o Criador do mundo e da humanidade e deve ser devotado e respeitado. E defende que a separação entre Deus e os homens ocorre pelo egocentrismo e por isso Deus criou o karma. Ok? Então dizem que esse Deus, para eles, é um Deus que está separado entre ele e os homens, e a razão pela qual há uma separação entre Deus e os homens é por causa do egocentrismo do homem, e para tal Deus teve que criar o quê? O karma. Então, quem já ouviu falar do karma? Sim? Muito bem. E aqui não. Nunca ouvimos falar do karma. Já? Ok? Não sei? Para novo movimento, nova, como chama? New Age, como chama? Nova era. Nova era. Esses mais de Illuminati, essas coisas do gênero. Ok. Então, quando falamos da karma, a palavra karma, que é com capa, A-R-M-A, podemos também, em português, podemos escrever em C-A-R-M-A. Originalmente, a palavra karma significava força ou movimento. Originalmente. Mas também fala sobre a lei ou ordem. E, portanto, o karma dos Sikhs, assim como no budismo e no hinduísmo, é a mesma filosofia. Aí fala sobre a somatória das boas obras, das boas e das más ações que alguém pratica numa das suas vidas, não é? Porque a vida dos budistas e dos hinduístas, dos hindus, assim que é,
é uma vida que repete-se, não é? Você nasce, vives a primeira vida, morres e pode voltar a reencarnar. Então, karma para eles é a somatória de tanto boas obras ou as más obras que alguém pratica numa das suas vidas, capaz de determinar o que irá acontecer ou o que será na próxima vida. O princípio que afirma estar e o ser humano sujeito à casualidade moral, sendo que suas ações boas e más têm reações que a ele voltam como, portanto, karma. Então, isso significa que tudo que você faz hoje voltará amanhã. Se você faz o bem voltará a você. Se você faz o mal também voltará a ti. Estamos todos juntos. Então, isso é o que eles creem. Eles dizem que, os Sikhs também dizem que, porque o homem é tão egocêntrico, Deus teve que separar do homem e Deus criou o karma para que, portanto, o homem possa ser responsabilizado e o homem possa receber a sua devida, portanto, a retribuição. Então, nós sabemos que, além do karma, Deus tem, Ele é quem é o juiz, não é? Deus é o juiz, e não só Ele já decretou que o salário do pecado é a morte, não é? E o homem tem a liberdade de escolha entre o seguir a Cristo ou escolher seguir o caminho que bem lhe parecer. Apesar de que, para o homem, são muitos caminhos que parecem bons caminhos, ou seja, é um caminho que parece caminho certo ao homem, mas que sejam caminhos de morte. Ok? Porque para o homem, quando Provérbios capítulo 14, 12 diz que é um caminho que parece reto ao homem, aos olhos dos homens, mas que no fim são caminhos da morte. Começa com o singular, o caminho, mas depois termina com o plural, os caminhos da morte. Então significa que o caminho que parece reto ao homem, geralmente se ramifica em vários outros caminhos que ambos culminam na morte. Certo? É Provérbios capítulo, eu disse 14, 12, não é isso? É isso. Há caminho que ao homem parece direito ou reto, mas no fim deles são caminhos da morte. Ok? Para o homem pode começar aqui parecendo que está seguindo um caminho certo e mais adiante aquele caminho vai ter ramificações. E cada uma dessas ramificações lida para mais outras ramificações e você vai se perdendo e no final de tudo é a morte. Ok? Então, mas nós sabemos que existe um caminho da luz, um caminho da vida, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, a questão do karma, é verdade que tem alguns ensinamentos bíblicos também que parecem estar a falar do karma, não é? De acordo com a definição, portanto, dos budistas, dos hindus e por aí em diante. Porque nós sabemos que aquilo que o homem semear, isso também, o que vai acontecer? Vai ceifar. Ok? Isso está em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não vos enganeis, porque aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então, isso tem essa indicação de se você planta o mal, também vai colher o mal. Se planta o bem, você também vai colher o bem. Essa é a lei da sementeira, nesse sentido. Ok? Então, mas além do karma, ok? Tem uma lei superior. Além do karma. Então, eles não me vão falar da lei superior. Qual é a lei superior? É a lei do amor. Ok? A lei do amor. Onde nós sabemos que o amor vai além dos nossos
das nossas transgressões. A lei, o amor, que é a lei real do amor, que é a lei que governa a família de Deus, fala a voz mais alta do que a voz do julgamento. Em Tiago capítulo 2, versículo 8, o amor triunfa sobre o quê? O julgamento. Ok? A misericórdia triunfa sobre o julgamento. Isto significa que em Salmos 103, versículo 10, Deus não nos retribui de acordo com as nossas transgressões. Mas essa é a lei superior que as demais religiões não conhecem. Ok? Então, por essa razão, a dedicação deles é procurar sempre fazer as práticas melhores para que possam receber o melhor nas próximas vidas. Quanto que nós sabemos que, olha, para nós os cristãos, a nossa tentativa não é superarmos as nossas ações más com as boas para ganharmos a salvação, mas sim é a fé em Jesus Cristo que nos concede a salvação. Consequentemente, o perdão dos nossos pecados. Agora, são as diferenças que nós podemos encontrar. Agora, vamos lá ver sobre a questão do código e de conduta moral dos Sikhs. Código de conduta moral. Código de conduta moral. Os 5 capas são um código de conduta moral e ética. Tem os 5 capas. Que primeiro capa fala sobre cash. Cash é capa cash. Cash é o primeiro capa que fala de cabelo não cortado. Cabelo não cortado. Essa é a conduta, é o código de conduta moral. Cash. Cabelo não cortado. O segundo capa. Cara. K-A-R-A. Cara. Pulseira de braço. Pulseira de braço. Então, o terceiro capa. Canga. Ok? Canga. É K-A-N-G-A. Pente de madeira. Pente de madeira. O quarto capa é caixa. Caixa, K-A-C-C-H-A. Caixa. Calças curtas. Calças curtas. Trousers. Calças curtas, ou shorts. E número 5, o quinto capa é kirpan. Kirpan é K-I-R-P-A-N. É espada. Essa significa espada. Então tem que ter cabelos cortados, cabelos não cortados. Tem que ter pulseira de aço. Eu disse pulseira no braço, não, é pulseira de aço. Desculpa, no segundo capa. É pulseira de aço. E depois, aço, stainless steel. Pulseira de aço. Pulseira é bracelet. Ok? E depois canga, pente de madeira. E calças curtas, assim como espada. Então, esses elementos não apenas representam a identidade Sikh, mas também orientam a vida cotidiana dos seguidores. Então, o verdadeiro Sikh vai ter essas coisas que representam o código de conduta moral. Então, o verdadeiro Sikh tem que ter essas coisas. Pente de madeira. Como? Ok? Então, compromisso com valor. Este é outro subponto. Compromisso com valores. A comunidade Sikh destaca-se pelo seu compromisso com valores fundamentais, incluindo a igualdade, justiça social e serviço à comunidade. Então, eles têm esse compromisso de valores
fundamentais, que é a igualdade, justiça social e serviços à comunidade. Esses princípios moldam a maneira como os Sikhs vivem suas vidas e interagem com o mundo ao seu redor. E temos o penúltimo ponto, que fala sobre lideranças e orientação espiritual. As principais lideranças do sikhismo são os gurus, que são líderes espirituais que desempenham papéis centrais na comunidade. Como, por exemplo, o Guru Granth Sahib serve como o principal, ou seja, como a principal orientação, que é o livro, neste caso, livro sagrado, o Guru Granth Sahib, serve como a principal orientação espiritual para os seguidores, consolidando os ensinamentos da fé. Então nós vemos essa liderança também que é centralizada nos gurus e também no próprio livro sagrado, que também é considerado como guru. Muito bem, o último ponto aqui diz a singularidade do sikhismo. O sikhismo é uma tradição única que valoriza a simplicidade, a devoção e a busca espiritual. Essa singularidade se reflete na maneira como os Sikhs abordam a vida e procuram realizar a sua fé no cotidiano. Então, é uma das singularidades que você vai perceber com os Sikhs. Eles estão uma vida tão simplificada, valorizam a simplicidade, não gostam de complicar a vida, não é? A devoção e a busca espiritual. Essa é uma dos principais valores ou orientação espiritual. Então, o sikhismo enraizado na história de Punjab e nos ensinamentos do Guru Nanak representa uma tradição religiosa distintiva, destacando-se por seus principais princípios monoteístas, código de conduta moral e compromisso com valores fundamentais. A disseminação global da fé e a liderança espiritual contínua reforçam a relevância duradoura do sikhismo como uma tradição espiritual significativa. Então, para eles, há este nível elevado de estima e consideração dessas suas crenças. Como nós falamos, que eles têm, destacando-se os seus princípios monoteístas, como o código de conduta moral, que nós falamos, os 5 capas, e também o compromisso com valores fundamentais, como a questão, portanto, do serviço à sociedade, não é? À comunidade, também como a questão de igualdade e justiça social. Então, eles estão muito bem apegados a esses valores. Não sei se estamos todos juntos ainda. Estamos juntos. Já estamos no nosso período de intervalo. Vamos levar os nossos 10 minutos de intervalo. Depois voltamos para terminar a segunda parte. Amém? Amém. Muito obrigado.